Fala galera, professor Rigueto novamente aí para nós darmos continuidade à nossa temática, pedindo mais uma vez que você abra o slide no rito ordinário, tá? E verifique que nós tratamos já, né, em sala de aula, do inquérito policial, falamos da portaria, do auto de prisão em flagrante, falamos das suas características, fomos até o relatório do inquérito. Quando o inquérito foi distribuído no fórum, nós tratamos no vídeo anterior sobre questão de jurisdição e competência e automaticamente o envio para o juiz, seja ele réu preso ou réu solto, para fins, obviamente, ele definir se mantém ou não mantém o réu preso. Depois disso, fomos pro dado visto ao Ministério Público, nós paramos em sala de aula e tratamos um pouquinho sobre ação penal, né? Falamos sobre todas as modalidades de ação penal e verificamos que o Ministério Público pode requerer o arquivamento desse inquérito policial, ele pode requerer diligências em caso de réu solto e pode ainda, na verdade, oferecer a denúncia, dependendo do caso, né, com base no 41 e no 46. Pois bem, vimos daí, né, ainda no vídeo anterior, que volta a denúncia ou a queixa para esse magistrado, e esse magistrado que recebeu o inquérito lá no início vai rejeitar liminarmente a denúncia por aquelas três hipóteses, né, que é, na verdade, a inépcia de inicial, a falta de pressuposto ou condição de agir, ou a ausência de justa causa, e ainda vai poder receber a denúncia pela corrente majoritária, o início da ação penal. Recebeu a denúncia, deu início à ação penal, a coisa flui. Pois bem, dali então parte-se para a comunicação dos atos processuais, que é a matéria que vocês tiveram no 5º período, processo penal 2. Falamos da citação pessoal. Uma vez citado, começa a contar do dia da citação, do dia seguinte, se for útil, a citação válida, 10 dias para a resposta à acusação. Falamos da citação por hora certa, o oficial vai 2 vezes na tua casa, percebe que está se ocultando, na terceira marca o horário, se você está presente, cita, se não está presente, intima quem estiver no local para te entregar a citação, e abre-se o prazo de 10 dias para a resposta à acusação, ponto. Ou a citação por edital, que é aquela que você está em local incerto e não sabido, e aí então o Ministério Público esgota as hipóteses de localização e você é fixado num edital, então, né, fixado no mural do fórum e no jornal de circulação, um edital por 15 dias. Dados 15 dias, não conseguido, obviamente, localizar, você não aparecendo, não constituindo defensor, simplesmente suspende o processo e o prazo prescricional. Nós temos um detalhe interessante dentro da figura da citação, porque uma vez citado pessoalmente ou citado por hora certa, abre-se o prazo de 10 dias e você tendo ou não tendo advogado, né, não interessa, o processo vai continuar. Porque se você tiver advogado contratado, ele vai fazer a tua resposta à acusação. Se ele não tiver advogado contratado, eles vão nomear um defensor para você. E na citação por edital isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Tem que suspender o processo juntamente com o prazo prescricional, bem como o juiz poderá antecipar as provas consideradas urgentes e poderá também decretar a prisão preventiva caso seja necessário. Vamos começar de trás para frente, só para a gente entender essa parte da citação, porque esse vídeo aqui ele serve para a gente fechar a citação, falar um pouquinho da intimação e da notificação. E o próximo vídeo vai servir para você que faz estágio já no NPJ. Nós vamos falar da resposta à acusação, de toda a sua estrutura, e aí papel e caneta na mão para botar em ordem a coisa, tá? Vamos pensar no seguinte então, nós temos a possibilidade da decretação da prisão preventiva. O réu não compareceu, certo? Não constituiu defensor, tá? E automaticamente o processo foi suspenso juntamente com o prazo prescricional, o juiz poderia antecipar as provas urgentes e decretar a prisão preventiva. E ele, na verdade, decretou a prisão preventiva. Rigueto, mas por que ele decretou a prisão preventiva? Decretou porque um daqueles motivos do 312, um ou mais, estavam presentes. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução e garantia da aplicação da lei penal. Qualquer um dos requisitos do 312 que estejam presentes, consequentemente, eu tenho a possibilidade de decretar a prisão preventiva. Outro ponto, na verdade, muito interessante, é a questão do prazo, tá? Prescricional. Nós temos duas situações do 366 ainda, né? Suspensão do prazo prescricional e, certo, que é a súmula 415 do STJ, e eu já vou falar dessa súmula, você vai ter que abrir o teu vademecum lá atrás, na súmula, né, 415 do STJ e na súmula 455 do STF, tá?
Vou até puxar para você aqui, ó. Vamos ver aqui a súmula 455 do STF. E só conferir aqui se é a 455 mesmo, tá? Súmula 415 do STJ, perfeito. Olha só, vamos começar aqui por essa situação da súmula 415 do STJ, tá? O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena aplicada. Bom, pessoal, o juiz podia decretar a prisão preventiva, pode antecipar as provas consideradas urgentes. Eu vou falar dessa antecipação de provas consideradas urgentes. Vou até colocar aqui, ó, antecipação de provas consideradas urgentes, tá? Para a gente poder puxar a súmula certinho que trata, é a 455 do STJ, desculpe, tá? Não é do STF, não, é do STJ. Então, ó, 455 do STJ e 415 do STJ, as duas, tá? O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Rigueto, por quanto tempo esse processo vai ficar suspenso pelo 366? Eu acho que o professor do quinto período tratou de vocês com essas duas súmulas. Mas vamos lá, tá? Eu posso decretar preventiva, eu posso antecipar as provas consideradas urgentes, que eu já vou falar da súmula 455 do STJ, e o processo ficará suspenso juntamente com o seu prazo prescricional, e aí eu tenho que olhar a súmula 415 do STJ. Antigamente, o processo ficava suspenso ad eterno, até o réu aparecer. Com a edição da súmula 415, diz que o período de suspensão do prazo prescricional é regido pelo máximo da pena aplicada. Então funciona assim, ó. Sempre você vai olhar para o crime, vai pegar a pena máxima em abstrato, por exemplo, homicídio, ele prescreve em 20 anos. Como é que eu sei, Rigueto? Eu vou lá no artigo 109 do Código Penal e vejo em quanto tempo ele prescreve. Lá está escrito, regulado sempre pela pena máxima. Você pega a pena máxima, olha o artigo 109 e diz, opa, ele prescreve em 20 anos. As prescrições podem acontecer de 3 a 20 anos. E aí volto para a súmula 415, o período de suspensão do prazo prescricional. Por quanto tempo meu processo do Rigueto, que está em local incerto e não sabido, que foi citado por edital, por quanto tempo meu processo ficará suspenso? Pelo prazo regulado pelo máximo da pena aplicada. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Se eu cometer um crime que prescreve 3 anos, meu processo vai ficar suspenso por 3 anos. Se eu cometer um crime de um que prescreve em 12 anos, meu processo ficará suspenso por 12 anos. Se eu cometer um crime que prescreve em 20 anos, meu processo ficará suspenso por 20 anos. Dado esse prazo, 3, 15, 20, 12, 20 anos, a suspensão para. Ela é interrompida. Ou seja, o prazo prescricional começa a correr. Lembrem-se que o processo está suspenso e o prazo prescricional. Então, por quanto tempo o prazo prescricional vai ficar suspenso? Pelo máximo da pena aplicada. Quando der o 3, o 12, o 20, que são os exemplos que eu dei, começa a correr a prescrição. Rigueto, mas quanto tempo prescreve? Se o crime for de 3, 12 ou 20. Ou seja, um crime que prescreve em 3 anos fica suspenso por 3, corre a prescrição por 3. Em 6 anos, ele arquiva-se. Um crime que prescreve em 12 anos, fica 12 anos suspenso, 12 anos correndo a prescrição, 24 anos depois, arquiva-se. Um crime, na verdade, que prescreve em 20 anos, fica 20 anos suspenso, 20 anos correndo a prescrição, arquiva-se. Essa é a ideia da súmula 415, é não deixar a coisa ficar ad eterno. E para finalizar, deu para entender? E para finalizar essa parte da súmula ali, do 366, ainda tem a questão da produção antecipada de provas, que é a súmula 455, do STJ, que diz, na verdade, que o juiz, tá, não pode antecipar uma prova, certo? Justificando tão somente no lapso temporal. Ele não pode dizer assim, ó, eu vou ouvir, já que o processo está suspenso, eu vou ouvir os policiais já, porque eu tenho medo que eles esqueçam. Eu vou ouvir as testemunhas já. Não, ele tem que justificar. Essa justificativa da qual eu estou falando tem que ser fundamentada. É uma senhora de idade que está quase falecendo. Eu preciso, obviamente, que ela seja ouvida, senão essa prova vai se perder. É claro, salvas antecipadas, busca e apreensão, exame de corpo de delito, isso já está feito. Mas a antecipação da prova, ela é importantíssima. Só que não serve como fundamento tão somente o lapso temporal. Eu não posso só dizer, em razão do tempo, vai que a testemunha esquece, eu quero ouvir. Não. E se eu ouvir uma testemunha, se eu for ouvir uma testemunha antecipada, perceba que é o Rigueto, que está em local incerto e não sabido, citado por edital, processo suspenso, juntamente com o prazo prescricional, decretação da preventiva ou não, e antecipação das provas urgentes. Eu não tenho nem advogado.
O juiz vai marcar uma audiência, onde a pobre senhora vai lá, aquela que está muito adoentada. Nessa audiência vai ter o juiz, o promotor, seu secretário, a pobre senhora e um advogado nomeado para mim. O ato vai abrir, ele vai, na verdade, fazer a oitiva dessa senhora, essa prova vai se constituir nos autos, ele dissolve o ato, todo mundo vai embora, o processo volta para a prateleira. Certo? Isso é o 366, isso é a modalidade da citação. E para finalizar esse tópico, intimação e notificação. Memoriza assim, ó. Intimar é dar conhecimento de ato passado. É intimar. Notificar é dar conhecimento de ato futuro. Eu notifico você, que é testemunha, para uma audiência que vai acontecer dia 10 de abril. Eu intimo você da sentença que eu acabei de prolatar ontem. Tá vendo? Então, intimação é dar conhecimento de um ato passado, notificação é ato futuro. Depois de uma vez citado, processo, lembra que o processo é dividido em conhecimento e processo de execução, só existe uma citação no processo de conhecimento. Depois é tudo intimação, notificação. Intimação depende do ato. Regra geral, intimações, para dar conhecimento dos atos passados, para que você possa recorrer ou não. Beleza? Próximo vídeo a gente vai trabalhar com a resposta à acusação. Já separa papel e caneta aí que você vai usar bastante dica, tá, para você poder escrever essa tua peça no estágio. Valeu? Até daqui a pouco.